Questão 25. Sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC, e o direito da concorrência, responda as questões a seguir. Letra A. O que é livre concorrência? O princípio da livre concorrência está previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal e baseia-se no pressuposto de que a concorrência não pode ser restringida por agentes econômicos com poder de mercado. Em um mercado em que há concorrência entre os produtores de um bem ou serviço, os preços praticados tendem a manter-se nos menores níveis possíveis e as empresas precisam buscar constantemente formas de tornarem mais eficientes para que possam aumentar os seus lucros. À medida que tais agentes de eficiência são conquistados e difundidos entre os produtores, ocorre uma readequação dos preços que beneficia o consumidor. Assim, a livre concorrência garante, de um lado, os menores preços para os consumidores e, de outro, o estímulo à criatividade e à inovação das empresas. Letra B. O que é monopólio? Monopólio é a situação em que há apenas um fornecedor de determinado bem ou serviço no mercado. Nesse caso, o monopolista pode diminuir sua produção para levar os preços até atingir o ponto em que a quantidade produzida multiplicada pelo preço praticado gera à empresa o lucro máximo. Os preços artificialmente elevados excluem consumidores potenciais do bem ou produto e, por não existirem outras empresas disputando o mercado, o monopolista não tem tantos incentivos para buscar inovações tecnológicas e formas mais eficientes de operar. Letra C. O que é monopólio natural? Em alguns casos, o monopólio pode ser a forma mais eficiente de se produzir um bem ou serviço. Essa situação, conhecida como monopólio natural, é geralmente observada quando existem elevadas economias de escala ou de escopo em relação ao tamanho do mercado. Em tais condições, torna-se ineficiente ter duas ou mais empresas em operação. E, a fim de afastar abuso por parte do monopolista, faz-se necessária a regulação do mercado. Esse é um dos papéis desempenhados pelas agências reguladoras, Anatel, ANEEL, ANP, etc., em conjunto com o CAD. Letra D. O que é monopsônio? Monopsônio é uma situação semelhante ao monopólio, só que pelo fato do consumidor, ou seja, é o caso em que há apenas um comprador para determinado bem ou serviço e diversos fornecedores. Nesse caso, assim como ocorre no monopólio, o poder de mercado, agora exercido pelo comprador único, pode levar à perda de bem-estar econômico para a sociedade. Letra E. O que é Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, SBDC? O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, conforme prevê o artigo 3º da Lei 12.529 de 2011, é composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, CAE, do Ministério da Fazenda. O CAD tem as atribuições de analisar e aprovar ou não os atos de concentração econômica, de investigar condutas prejudiciais à livre concorrência e, se for o caso, aplicar punições aos infratores e de disseminar a cultura da livre concorrência. A CAE, por sua vez, realiza a chamada advocacia da concorrência perante os órgãos de governo e a sociedade. Letra F. O que é ato de concentração econômica? De acordo com o artigo 90 da Lei 12.529 de 2011, os atos de concentração são as fusões de duas ou mais empresas anteriormente independentes, as aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras, as incorporações de uma ou mais empresas por outras, ou ainda a celebração de acordo ou contrato associativo, consórcio ou joint venture entre duas ou mais empresas. Apenas não são considerados atos de concentração, para os efeitos legais, os consórcios ou associações destinadas às licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos delas decorrentes. O artigo 88 da referida lei prevê que os atos de concentração serão obrigatoriamente submetidos à aprovação do CAD quando, pelo menos,
um dos grupos econômicos envolvidos tenha registrado no ano anterior faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país equivalente ou superior a 750 milhões de reais. E, pelo menos, um dos outros grupos econômicos envolvidos tenha registrado no ano anterior um faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país equivalente ou superior a 75 milhões de reais. O controle dos atos de concentração econômica que devam ser obrigatoriamente submetidos à aprovação do CAD será prévio e o que significa que tais atos não poderão ser consumados antes da apreciação do Conselho. Ou seja, até a decisão final sobre o ato de concentração deverão ser preservadas as condições de concorrência entre as partes envolvidas. Vale ressaltar que o CAD terá de realizar um controle em no máximo 240 dias, a contar do protocolo da petição dos envolvidos ou da emenda desta petição. O procedimento de análise dos atos de concentração é disciplinado pelos artigos 53 a 65 da lei, ao passo que a definição dos atos de concentração, os requisitos que tornam sua submissão obrigatória, os casos em que não podem ser aprovados ou que o CAD deverá impor restrições ou condições de aprovação são previstos pelos artigos 88 a 91. Letra G. O que é conduta anticompetitiva? Condutas anticompetitivas são quaisquer atos adotados por pessoas físicas e jurídicas ou entes despersonalizados que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. 1. Limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa. 2. Dominar mercado relevante de bens ou serviços. 3. Aumentar arbitrariamente os lucros. E 4. Exercer de forma abusiva posição dominante. São exemplos de condutas que podem ser punidas nos termos do artigo 36 da Lei 12.529 de 2011. A fixação de preços ou condições de venda entre concorrentes, cartel, ajuste de preço e condições em licitações públicas, cartel, licitações, discriminação de preços, venda casada, recusa de negociação, prática de preços predatórios e destruição de matérias-primas ou assambarcamento. É importante ressaltar que a existência de estruturas concentradas de mercado, como monopólios ou oligopólios em si, não é ilegal, do ponto de vista concorrencial. O que ocorre é que, nesses casos, há maior probabilidade de exercício de poder de mercado e, portanto, maior potencial de ocorrência de condutas anticompetitivas. A Superintendência Geral do CAD pode iniciar as investigações por iniciativa própria ou a partir de representação de qualquer interessado. Além disso, a Superintendência Geral, por meio da Procuradoria do CAD, pode obter autorização judicial para proceder a diligências de busca e apreensão de documentos e materiais relevantes para suas investigações. Após a devida instrução, que se dá em processo administrativo no qual se asseguram os direitos ao contraditório e ampla defesa, a Superintendência Geral emite parecer não vinculativo, no qual se manifesta pela procedência ou não da denúncia e encaminha o feito ao julgamento do Tribunal Administrativo do CAD. Letra H. Como se classifica a atuação do SBDC nos casos de infração à ordem econômica segundo a proposição de Eros Roberto Grau? Nesse caso, temos uma direção, uma vez que a atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência determina o comportamento dos agentes, seja reprimindo as infrações, seja controlando previamente os atos de concentração.